Boa noite, que a bênção do Deus Criador, Jesus Cristo Salvador e do Espírito Santo Consolador esteja com você, aí no lugar em que está, sua casa, residência, ou outro qualquer. Hoje, quarta-feira, 27 de maio de 2020, 19 horas e 30 minutos, e a gente está aqui na sede da Igreja Batista Central de Petrópolis para celebrar o nosso Deus, fazer culto ao seu nome. A gente quer com isso unir toda a congregação em frente ao televisor ou então ao notebook, não importa, computador, smartphone, o recurso que você tiver aí. Nesse tempo de tecnologia avançada e descoberta por muitos, por obrigação, do contexto, a gente está chegando dessa maneira às residências das pessoas. Antes de continuarmos, eu quero muito agradecer a todos aqueles que têm colaborado conosco aqui na realização dos cultos online, filmando, gravando, etc. A equipe que está comigo, gente que toda semana comparece, e as outras pessoas que revezam entre si. Então, muito obrigado. Muito obrigado também a quem coopera à distância, com uma maneira ou de outra. Vou dar exemplos aqui em relação ao nosso Ministério de Ação Social Cristã, as contribuições de mantimentos, suprimentos alimentícios têm chegado. Muito obrigado. Com isso a gente atende aos necessitados que vão aparecendo à medida que o tempo decorre. Obrigado também aos que se sentem responsáveis e voluntariamente entregam seus dízimos e ofertas. Graças a Deus, embora o tempo diferente, não comum, mas a gente, como instituição, tem honrado os compromissos. Então, muito obrigado a você, agradeço de coração. Se quiser, você que ainda não sabe, mas deseja contribuir, fazer seu dízimo ou entregar sua oferta, vai aparecer aí na tela. Como pode fazer isso? Qualquer dúvida, você ligue para nós, o telefone que vai aparecer no final, ou então agora de uma vez, e para ser esclarecido. Então, essa é a sugestão e também a forma da gente receber toda a contribuição financeira. Agradecemos de coração. Tá bem? E, ao fim, qualquer dúvida, você vai poder fazer o contato através do próprio canal do YouTube ou então usando nossas outras mídias, como Instagram, como Facebook e até o número do celular que vai aparecer. Está bem? Então, Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, agradeço todo o coração por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Queremos ser responsáveis, porque nós somos mordomos, nós somos despenseiros. Nós somos encarregados de fornecer, não de nós mesmos, mas da Tua parte, mediante o Espírito Santo que habita e se move dentro de nós. Isso não é uma exclusividade que eu tenha, mas essa graça, esse dom está oferecido no tempo da administração do Teu favor, está oferecido a todos aqueles que assim desejarem. Então, mediante isto, é que convictamente eu me apresento diante do Teu altar, junto comigo os irmãos aqui presentes, e convido para essa destra de comunhão todos aqueles que se fazem parte dessa unidade de igreja local. Então, que haja proveito, que no momento dos cânticos, as pessoas se juntem, se unam. Quando a gente estiver orando, que haja uma só intercessão. Na hora da palavra, mente desperta, ligada, raciocínio inteligente, mediante o favor do Senhor, para haver recebimento, para haver proveito de todas as lições que o Senhor quer trazer. Seja assim para a Tua glória. Abençoa quem não é cristão, mas está neste momento assistindo e participando. Ministra, Senhor. Ministra a favor, ministra graça, ministra bênção a essas pessoas. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É muito bom estar aqui com vocês. E a Bíblia diz lá no Salmo 156:
Todo ser que vive, louve ao Senhor. Tem fôlego aí? Tem vida aí? Você está respirando? Então, queria te convidar a louvar a Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Ele abriu mão, irmãos. Ele abriu mão de tudo. Por amor a mim, por amor a você. Ele se tornou como nós. Se fez servo. Obedeceu a Deus. E foi até o fim. Morreu no meu lugar, no seu lugar. Salvou a mim, salvou a você. E depois disso tudo, Deus exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Jesus. Jesus, esse é o nome. Jesus, nome sobre todo nome, a qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar. Jesus, o único Deus, o único Senhor, o único Salvador. Abriu mão da sua glória. Ele abriu mão. Abriu mão da sua glória. E semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou. E a si mesmo se maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Tu és Deus, Senhor, Deus maravilhoso, nosso amigo, nosso amado. Senhor, Deus conosco, que não nos abandona. Deus, obrigada por tanto amor, por tanto cuidado. Nós te louvamos nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Eu me alegro sempre ao cantar louvores a Ele. Isso flui do sentimento que tenho de amor por quem me redimiu, aquele que me deu a vida eterna. Portanto, sou grato, eu o adoro e acredito que você faz o mesmo aí, acabou de fazer, junto com os irmãos. Nosso envolvimento é pleno, mesmo estando a gente aqui e vocês aí. Bem, quero ler textos sagrados que estão contidos nos evangelhos sinóticos de Mateus e Lucas. Os evangelhos sinóticos são 3 dos 4, excluindo-se João, Mateus, Marcos e Lucas, e sinóticos porque eles contêm grande parte de conteúdo comum, às vezes até na mesma sequência e histórias iguais. Então, por isso que são conhecidos como sinóticos os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. O evangelho de João, que é o 4º evangelho, já foge dessa característica. E aí eu vou ler aqui, você junto comigo, acompanhando aí na tarjeta, textos de Mateus e também de Lucas. Em Mateus, capítulo 24, e em Lucas, capítulo 12. Então, vamos começar por
Mateus, tá bem? Lendo lá em Mateus capítulo 24, versículo 42. Está aparecendo para você aí? Mateus capítulo 24, versículo 42, onde diz assim, o Senhor falando para os seus discípulos, Jesus conversando com eles. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Agora vamos para Lucas, capítulo 12, do versículo 35 ao 38. Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 35 ao 38. Versículo 35. Senhor falando, novamente, as palavras dele. Estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Agora voltemos para Mateus, mesmo capítulo 24, para ler os versículos seguintes ao 42, do 43 ao 51. Então, Mateus 24, 43 e 51. Porém, considerem isto. Falei para você, né, que são textos sinóticos. Então, é a mesma história, um evangelho e em outro. Só que eu compilei passes e ajuntei para dar sequência ao raciocínio que quero desenvolver. Então, Mateus 24, 43 e 51. Porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora vamos retornar a Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Comigo? Versículo 47. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E àquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Talvez você já tenha ouvido alguém falar coisa igual ou parecida, abre aspas. É horrível, você não sabe o que acontece, o sentimento que eu tenho dentro de mim, as oportunidades e a própria vida parecem escorrer pelos meus dedos. E a sensação de que eu tenho, quase sempre, é que estou apagando incêndios toda hora. Essa não é uma frase que muitas vezes a gente escuta, ou que podemos dizer acerca de pessoas, porque as vemos sempre na correria, sempre tentando resolver na última hora isso e aquilo. Talvez você seja uma pessoa assim, né, com essas características. E deve estar, se não se vendo na pergunta, na resposta da pergunta, considerando aí na mente alguém que lhe veio à lembrança como sendo pessoa dessa ordem. Pois é, quero falar a respeito
dos idos de 1914, Henry Ford, todos já ouvimos dele. Henry Ford foi o primeiro empresário a aplicar a montagem em série apta a produzir automóveis em massa. Começou com ele, isso num curto espaço de tempo. E Henry Ford, ele disse uma frase que ficou famosa, que é a seguinte: o tempo perdido não se torna tão evidente quando você vê uma mercadoria desperdiçada caída no chão. Quando você vê um material que poderia estar sendo usado, mas foi esquecido ou foi relegado por outra razão qualquer e não foi aproveitado. Qualquer adiamento na fabricação de um novo automóvel na fábrica de Henry Ford representava um decréscimo na venda dos carros novos. E por isso esse problema de adiamento, esse problema de tardança necessitava ser resolvido. E Ford tinha uma visão futurista, Ford tinha uma visão moderna para os seus dias. Um novo carro deveria ser fabricado a cada 98 dias. E para isso acontecer, os funcionários tinham que ser muito produtivos. E para serem muito produtivos, eles eram incentivados com altos salários. Você tem uma ideia e noção do que isso representava? Um empregado, um operário da fábrica de Henry Ford recebia, em média, 5 vezes mais do que trabalhadores em outras indústrias automobilísticas da época. Em 1914, isso. E para alcançar esse nível de eficiência na fabricação dos automóveis, ou seja, a produção ser em massa, uma outra coisa que Ford ele fazia era vigiar constantemente para evitar o distúrbio comportamental da procrastinação. É um palavrão mesmo. Procrastinação. É isso aí. Vou traduzir, simplificar. Procrastinação é o adiamento, é a tardança, é o retardo de uma decisão, de uma providência, de uma atitude, de uma prática, o que é necessário. É fazer na hora, no momento. Existe urgência daquilo, urgência porque é para a hora. E então o procrastinador, ele adia, ele retarda, ele joga para adiante, etc. A lógica de Henry Ford aqui é de que, além do tempo perdido, aquilo que deixou de ser feito precisava ser mais adiante, de fato, realizado, ou pelo mesmo funcionário, que adiou o serviço, ou então drasticamente por um substituto dele, porque se não atendia às expectativas do dono, a pessoa era despedida, ali não tinha lugar para ela, mesmo porque Ford pagava muito bem, pagava acima da média. A pergunta é: você conhece algum procrastinador crônico? Você conhece algum adiador? Você conhece gente que joga para frente? Gente que retarda tudo? Um demorador? Uma pergunta seria. Você conhece gente assim? Pense aí, por um instante. Nem foi necessário tanto tempo, né? Porque você já se viu, você já se enxergou, sou eu. Ou então não é você, tem gente da família que é. Pelo menos uma pessoa você conhece. Eu tenho certeza que tem o nome dela aí na ponta da língua. E tem gente já listando, né? 1, 2, 3, 4, fulano, beltrano, ciclano, etc, etc, etc. Bem, é isso. A vida está cheia, o mundo está cheio de gente assim. Gente que sempre deixa as coisas para depois, ou então quase sempre elas ficam inacabadas, elas não terminam, né? Falta isso, falta aquilo, a pessoa não conclui, porque não tem o hábito de fazer assim, ela não tem a urgência da coisa. E Jesus aqui, ele nessas passagens de Mateus 24 e Lucas 12, ele descreve 2 homens, 2 sujeitos, eram 2 servos, 2 mordomos. A diferença é que um era sábio e o outro era insensato.
E aí, essas passagens têm dois sentidos. O primeiro sentido é que se referem à segunda vinda de Cristo. Então tem relação com esse evento histórico e cósmico também. E a verdade é que ninguém pode dizer o dia e a hora em que a eternidade vai invadir o tempo. Ninguém pode dizer quando vai chegar o fim. Embora existam malabaristas teológicos aí, e sempre eles foram presentes, que tentam, com seus cálculos numéricos e etc., e toda vez que começa a ter terremoto e começa uma peste, etc., já correm para a Bíblia e começam a fazer interpretações as mais esquisitas de textos estes e aqueles, combinações estrúxulas, etc. Isso sempre teve, tentando adivinhar. Já escutei várias profecias, entre aspas, dizendo que daqui a não sei quantos dias vai acontecer e não sei o que, e nenhuma delas se cumpriu. Porque ninguém sabe dizer o dia e a hora. E num outro sentido, num sentido mais amplo, falei de dois sentidos que tem essas passagens. O primeiro é este, referente à segunda vinda de Cristo, mas o segundo sentido diz respeito ao momento da chamada da pessoa para ser de Cristo. Quando ela aceita o convite e ela se rende a Jesus, e aí ela precisa se preparar para poder se encontrar quando Ele retornar. Isso é inerente à vida cristã, de você aceitar o senhorio e o governo de Jesus na sua vida e desejar que Ele retorne. E para isso quer se preparar, quer estar agradável ao seu mestre, ao seu Senhor, quando Ele chegar. Você quer estar em condições de recebê-lo, Ele vendo sua fé, Ele contemplando sua obediência, ela sendo provada. Gente, nada obstrui o caminho da volta imediata de Jesus Cristo. Nada impede isso. E as Escrituras nos ensinam que, como servos preparados de Deus, e que assim queremos estar, a gente deve estar atento, a gente deve estar ocupado, a gente deve estar obediente, a gente deve estar fiel, a gente deve estar totalmente pronto, da mesma maneira como o servo que é retratado assim nessa história que Jesus contou. No Oriente, o mordomo ele tinha altas responsabilidades. Era uma pessoa que possuía controle de tudo, embora fosse servo, embora fosse escravo. O mordomo era o dispenseiro, era o encarregado de fornecer, era aquela pessoa que ficava responsável por tudo na presença do dono e muito mais na ausência. Era quem dirigia tudo na ocasião. E aí, ao mesmo tempo que ele administrava a casa, administrava as propriedades do dono, e o fazia quando ele se encontrava e muito mais na sua ausência. E isso, muito mais na sua ausência, porque ele não sabia quando o dono iria voltar. Não tinha notícia, ele não tinha previsão, não havia correio assim rápido como hoje, não havia tecnologia de mídia, para você ficar se comunicando com a pessoa à distância, nada disso. Então ele não sabia quando o dono ia voltar. E Jesus deu esse recado para os seus discípulos, seus seguidores. Então vamos lá, Mateus 24, 42. A gente já leu, mas vamos voltar ao texto. Mateus capítulo 24, versículo 42. O que Jesus falou? Jesus disse assim: vocês não sabem. Preste atenção nisso, porque serve para os daquela época e para nós também, porque a Bíblia é atual. Jesus disse: vocês não sabem, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém deveria se atrever a querer saber em que dia virá o Senhor de vocês. Bem, se ninguém mais sabe, a não ser Deus, qual o dia e a hora do retorno de Cristo, então uma preparação intensa deve acontecer na minha vida e na sua, para a gente poder encontrar com Ele. E aí, por causa disso, em razão disso, existem algumas transgressões, existem alguns pecados que se evidenciam básicos na vida das pessoas, porque não consideram
esse jeito de preparação conveniente, preparação esperada pelo próprio Jesus quando ele voltar. Então, quais são esses erros? Em primeiro lugar, quando você vive o dia a dia sem estar alerta, isso conduz ao desastre. O dia a dia, por ser um cristão, por servir a Jesus, por ter fé, não apenas no histórico dele, ali na cruz, mas por ter esperança também de sua volta, porque é isso que você mais deseja, anseia. E quando você vive esse dia a dia de sua fé sem estar alerta, isso conduz ao desastre, isso conduz à tragédia. Jesus falou aqui, Jesus explicou. Mateus 24, 43. Vamos lá. Eu queria te perguntar uma coisa. O ladrão, quando vai visitar a sua casa, ele avisa, ele manda uma carta antes, dizendo assim, tal dia, tal hora, eu vou chegar aí, vou entrar, vou roubar, vou carregar. Né? Ele faz isso? Ele se comunica com você por WhatsApp? Ele faz isso? Não faz não. E foi o que Jesus disse aí em Mateus 24, 43. O que ele disse aí? Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, só que o pai de família não sabe. Por que não sabe? Elementar, meu caro Watson. Não sabe porque o ladrão não avisou. Não sabe porque o ladrão não comunicou com antecedência. Por isso que ele não sabe. Mas se ele soubesse a que hora viria o ladrão, estou aí. Mateus 24, 43. Vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por quê? Porque a principal arma do ladrão, nos seus propósitos obscuros, é a surpresa. Certo? Então, todo dono de casa, todo proprietário de imóvel que tem bens valiosos, o que ele tem que fazer? Ele tem que guardar com segurança. E guardar com segurança de forma constante, não interrompida, não suspensa. Porque pode ser que numa hora dessas de descuido, o ladrão apareça. E ele não sabe quando isso vai acontecer. Em Mateus 24, 44, é a sequência aí, o versículo seguinte, Jesus disse assim: por isso, ou seja, em razão do que eu estou dizendo, o exemplo que eu dei da casa, o dono da casa, o pai de família, etc., o ladrão, tá? Por causa disso, Mateus 24, 44, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem vai virá a hora em que vocês menos esperam. E aí, passando para Lucas 12, 35, que é a mesma história, só que com outras partes incluídas, não relatadas por Mateus, e vice-versa é a mesma coisa. Em Lucas capítulo 12, versículo 35, Jesus falou assim: estejam preparados. No Mateus 24, 44, ele falou, vocês têm que estar preparados. Em Lucas 12, 35, ele falou a mesma coisa, só que ele acrescentou aí. Ele disse assim, em Lucas 12, 35, estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Corpo cingido, corpo vestido. Mas cingido aí significa o seguinte: as vestes que as pessoas usavam naquele tempo eram largas, eram espaçosas, certo? E aí, se ela estava realmente disposta a trabalhar, o que ela fazia? Ela juntava essa roupa toda, e então amarrava com um cinto para a roupa ficar presa, todas as vestimentas, e isso facilitar o serviço, promover o trabalho, ficar livre para a sua atividade. Mas Jesus falou também, não apenas deu essa ilustração, né, de como a gente tem que se preparar e estar disposto a fim de receber o dono, porque ele vai chegar a qualquer momento. Jesus falou do corpo cingido e falou também da lamparina acesa. Lamparina acesa significava, porque era o costume da época, no Oriente, que havia uma mecha, e essa mecha, esse feixe, ele ficava sempre bem recortado e mergulhado numa vasilha de azeite. E essa vasilha sempre bem cheia. Ou seja, cuidados, e cuidados repetidos, cuidados de prevenção, a fim de que a lâmpada não apagasse, a lamparina não perdesse o brilho.
Toda vez era necessário cuidar disso, recortar bem a mecha, o feixe de algodão e deixar com a lâmpada bem cheia para que a energia não acabasse, a luz não deixasse de brilhar. Bem, é importante salientar aqui que essa guarda que a Bíblia salienta, exemplificada no servo que está ali cingido e com a lamparina acesa, porque o dono pode chegar a qualquer instante, até durante a noite, meia-noite, etc. Essa guarda não é a guarda do medo. Para o cristão, para os seguidores de Jesus, não é a guarda do medo, da apreensão, né, de, meu Deus, vai chegar o amo, vai chegar o patrão, será que ele vai gostar ou não vai gostar? Não é isso. Mas para o cristão fiel, o cristão devoto, o cristão obediente, é uma espera ansiosa de contentamento, uma expectativa de alegria que ele tem. Ele quer mais é que o Senhor volte. Ele deseja muito que o seu amo apareça, porque ele quer, sabe que vai ser um encontro de alegria, vai ser um encontro de felicidade. Agora, o mordomo, você vai ver isso comigo, ele cometeu 2 erros, ele cometeu 2 equívocos. O primeiro deles, ele falou assim: eu tenho tempo suficiente para arrumar as coisas antes que o meu patrão volte. Opa. Não foi isso que ele disse? Quando falou assim, meu Senhor demora em vir. Olha aí o texto aí, Mateus 24, 48. Acompanhe comigo, não é isso que está escrito lá? O que ele falou? Jesus disse, contando a história, né? Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mal, ele é mau, e porque ele é mau, ele não é bom, né? Parece crente, mas não é. Sabe aquela história de parece, mas não é? Então, parece, mas não é. E eu vou dizer, hein, com tristeza no coração, há pessoas dentro da igreja que são assim, parecem, mas não são. Certo? Seja nesta ou em outra, em qualquer lugar, como também fora da igreja, muita gente por aí que parece uma coisa e não é. E Jesus falou da realidade daquele sujeito. Ele era mau, parecia, mas na verdade era mau. Mateus 24, 48. E aí ele disser consigo mesmo, meu Senhor demora para vir. Tipo assim, eu tenho tempo suficiente. Gente, não há nada que possa destruir mais a vida de alguém do que essa história de dizer para si mesmo, eu tenho tempo. Eu pode deixar que eu resolvo. Não se preocupe não. Você conhece, já ouviu. Não se preocupe não, pode deixa comigo. Né? Amanhã eu resolvo. Né? Vai dar tempo. Né? Não, fica tranquila. Isso aí eu já sei como é que eu vou fazer. Vai. E passa dia, passa outro dia, passa uma semana, passa outra semana. E tudo como dantes no quartel de Abrantes. E essa é a característica do procrastinador, do adiador, do demorador. Ele fica sempre jogando para frente, nunca acabando as suas tarefas. Isso é uma ilusão cômoda. A pessoa se ilude. E se ilude porque ele traz conforto. Há uma recompensa que ele entrega para si mesmo quando joga para frente as coisas. Há tempo de sobra, né? Vai dar tempo, eu consigo arrumar antes que ele chegue, porque eu vou de alguma maneira perceber, etc. Isso na história da parábola que Jesus contou, mas também na vida real é desse jeito que funciona. Então, segundo ele, o mordomo infiel, não havia necessidade de pensar na chegada do Senhor durante muito tempo. Afinal, ele foi para longe. E aí tem os percalços da viagem, etc. Sempre acontece isso ou aquilo e ele vai demorar para voltar. Beber um pouco de água aí, só um pouquinho. Fábula que conta a história de 3 alunos de Satanás que, para completar lá o período escolar, eles tinham que fazer uma viagem à Terra e demonstrar que estavam aptos a passar de ano. Né? Aí, primeiro foram ao diabo, chefe mor, a fim de explicarem como iriam conseguir arruinar os homens. Porque
O diabo e seus alunos, eles estão aí para isso, né? Aí o primeiro chegou e disse assim: eu vou dizer para os homens que não há Deus. O diabo virou para ele e falou assim: ó, isso aí não vai dar certo. Porque os homens, os inteligentes, eles sabem que Deus existe. Não vai dar certo. Mas está fora. Aí veio o segundo e falou assim: eu já sei. Eu vou dizer que não tem inferno. E dessa maneira eu consigo dizimar a população da terra. O diabo virou para ele e falou assim: ó, também não vai dar certo. Porque ainda já e agora, os humanos sabem que existe um caminho eterno para quem não vive, né, moralmente à altura de Deus, etc. Eles sabem que existe inferno. Aí chegou o terceiro e falou assim: então deixa comigo. Eu vou chegar lá embaixo e vou dizer para eles que não há pressa. Não há pressa. O diabo virou assim: estou contigo. Pode descer. Pode descer. Vá lá e diga exatamente isso para as pessoas. Não tem pressa. Não tem urgência. Há muito tempo pela frente. Vocês podem. Não tem problema não. Ó, sempre vai dar. Né? Na última hora de certo, vai lá e faz o teu trabalho. A mais perigosa das ilusões humanas é você achar que vai dar tempo. Talvez a palavra mais perigosa que os aqui de baixo um dia aprenderam, eu estou falando do perigo que ela contém. Essa palavra se chama amanhã. Amanhã. Por que eu digo isso? Eu tenho base bíblica. O que Jesus falou? Em algumas oportunidades. Amanhã, se ouvirdes a sua voz, não endureçais. Foi isso? O que ele disse? Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Existem coisas que você não pode postergar, você não pode adiar, você não pode demorar, porque você não sabe se você vai viver amanhã. Eu não quero ser trágico e nem lhe ameaçar, mas tem gente aí tendo sintomas da Covid-19, num dia, morrendo 3 dias depois. Começou a passar mal num dia, procurou ajuda médica, grave, situação grave, internou, 3 dias depois morreu. Gente saudável. Eu não quero que isso aconteça a mim, não quero que aconteça a você. Mas é a realidade. E você não descobre isso antecipadamente. Você não é avisado, né, por um anjo que desce do céu, até mesmo por um demônio, falando: ó, seu tempo de vida acabou. Ninguém sabe. Não há nada tão fatal. Fatal é mortal, do que você achar que você tem muito tempo. Vamos para João capítulo 9, versículo 4. Saí agora de Mateus, saí de Lucas, fui lá para João. Por quê? Porque o Senhor Jesus mesmo disse, além dele falar do hoje, sempre ressaltando a urgência da hora, Jesus mesmo disse o quê? Em João 9, 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Fale junto comigo aí. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E quando é dia? Dia é hoje. Dia é agora. Dia é o presente. Dia é isso que a gente está vivendo nesse exato momento. Bem, qual foi o segundo equívoco daquele mordomo insensato? O primeiro foi achar que tinha todo o tempo do mundo, né? E o segundo é quando ele pensou e disse para si mesmo, né? Eu farei tudo o que eu quiser enquanto meu amo estiver ausente. Se ele está ausente, então eu estou livre. Se ele está ausente, eu tenho liberdade. Se ele está ausente, ele não me vê. Se ele está ausente, ele não me enxerga. Se ele está ausente, ele não pode descobrir. Então, eu posso fazer o que quiser. E Jesus disse lá em Mateus 24, 49, Mateus capítulo 24, 49, que ele começou a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. Ou seja, ele começou a se divertir. Ele começou a usufruir dos prazeres
daqui de baixo, comer, beber e ter a companhia dos amigos, companheiros dele, das mesmas práticas libertinas, devassas, etc. Ele começou a tratar mal as outras pessoas que não o satisfaziam, que não lhe atendiam às exigências, ou seja, começou a agir da maneira como bem queria, egoísta, individualista, vaidosa, soberba, grosseira, violenta, mas esqueceu que estava para chegar o dia em que haveria de prestar contas. A gente tem o costume de dividir a vida em compartimentos, né? Um compartimento é aquela parte em que sabemos que Deus está presente. Ou seja, a gente tem consciência da presença de Deus. Vamos dar um exemplo aqui, né? Igreja, aqui o culto, reunião dos santos, a gente ali no meio da congregação, cantando, orando, escutando a palavra, dizendo amém, glória a Deus, etc. O Senhor está no seu santo templo. Jesus disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos, ali Ele estaria no meio deles. Então esse é um compartimento. Aí a gente sai daqui e Jesus fica e a gente sai. Então, ali na calçada, na rua, dentro do carro, já é outro compartimento. Aí vem o outro lá e faz uma bobagem na direção do carro dele, e aí a gente xinga, a gente reclama, a gente murmura, a gente ameaça, e não estou dizendo que estou livre disso, porque já me aconteceu, né, de eu fazer assim, mas confesso o meu erro, e não digo que há defesa para a minha atitude, preciso de correção quando isso ocorre, mas é como se fosse um outro compartimento, tipo assim, Deus não está. Foi que aquele homem falou com ele, meu patrão não está, o dono não está. Então se ele não está, ele não está vendo. Se ele não está, ele não tem como me corrigir aqui. E é isso que acontece comigo e com você, e acontece com muitos de nós também. A gente começa a traçar uma linha divisória entre o que é sagrado e o que é secular. Sagrado é estar na igreja. Sagrado é fazer o culto doméstico em casa. Sagrado é quando eu estou lendo a Bíblia. Sagrado é quando eu estou orando. Sagrado é quando eu não estou cantando. E secular? Secular é quando eu estou trabalhando, quando eu estou dirigindo o carro. Secular é quando eu estou dentro do ônibus. Secular é quando eu estou no restaurante com minha família. Secular é quando eu estou na roda de amigos. Secular é quando eu estou assistindo a televisão. Secular não, isso aí é pior do que secular. Quando eu estou vendo o jogo do Flamengo, isso aí eu nem sei o que é isso aí. Isso aí é uma tragédia, né? Meu Deus do céu. Aliás, estou ouvindo dizer aí que metade do time do Flamengo está com Covid-19, 5 em estado grave e 3 para morrer. É um time que está para acabar. Na verdade, é fake news, tá? Notícia falsa. Já acabei de receber a confirmação aqui dos meus pares, né? Estou dizendo aqui que não procede. Então, tá bom. Fechei o parênteses, tá? Vou continuar com o que é sério aqui. Tá bom? Parou a brincadeira. Bem, então, se a gente conhece de fato a nossa fé, nós sabemos que em nenhum momento o dono está ausente. Em nenhum momento o dono está ausente. Jesus Cristo disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é o dia em que o nosso Senhor está ausente? Qual o dia em que Ele não nos enxerga? Qual o dia em que Ele não se move dentro de mim, dentro de você, através do seu Espírito Santo? Qual o dia em que Ele não nos acompanha? O Senhor disse, eis-me aqui. Quantas vezes Ele falou isso? Então, essa é uma realidade. A gente sempre tem que trabalhar e viver como se estivesse diante dos olhos do nosso Senhor. E isso, de fato, é verdade e é realidade. Bem, terminando aqui. Em que o repúdio eterno do Senhor vai se basear? Ele vai se basear no não cumprimento do dever por aqueles que conheciam o que deveriam ser e deveriam fazer. E a recompensa eterna? A recompensa eterna vai se basear no cumprimento do dever por aqueles que tinham conhecimento de quem deveriam ser e o que precisavam fazer. O servo, veja em Mateus 24, 47, o servo que cumpriu o seu dever, o servo que se responsabilizou, o servo que voluntariamente se entregou ao chamado, porque de fato ele era mesmo do Senhor Jesus. O que diz Mateus 24, 47?
diz que o Senhor vai lhe confiar todos os seus bens. Olha o cargo, olha a posição a que vai chegar essa pessoa. Jesus Cristo disse que o dono, o amo, o patrão, o Senhor, Ele mesmo vai confiar a essa pessoa todos os seus bens. E o que fracassou no seu dever? A Bíblia diz que ele foi tratado com toda severidade. Mateus 24, 51. O que diz aí Mateus 24, 51? Que o Senhor irá aplicar um castigo severo. Mas por quê, gente? Porque ele não conhecia, ele não sabia quem deveria ser e o que fazer. Claro que ele sabia. Claro que ele sabia. Como é que você, eu, qualquer outro, abraça o cristianismo e não entende que o Salvador é também o Senhor? Como é que não entende isso? E não entende que aquele que remiu você é aquele que espera de você uma aliança, espera de você um compromisso, de ser como Ele, de se parecer com Ele, de imitá-lo e assim bem representá-lo diante das outras pessoas. Eu preguei aqui, há tempos atrás, sobre tomar o nome de Deus em vão, adotar o sobrenome de cristão e não corresponder ao Pai, não ser que nem o Pai. Ao mesmo tempo, por essa discrepância, lançar na lama o nome da família, as outras pessoas blasfemarem de você, blasfemarem de Deus, por causa da sua atitude, do seu comportamento. Isso não pode. A Bíblia diz em Mateus 24, 51, que esse servo que fracassou vai receber um castigo severo. O que é melhor acontecer para mim e para você quando Cristo voltar? O que é melhor acontecer? Que Ele me encontre você no cumprimento do nosso dever. E dever aí, eu volto a lhe dizer, não é obrigação. Dever aí é privilégio. Dever aí não é violência contra mim e você, não é imposição forçada. Dever aí é aquilo que eu abraço de todo o coração, porque me identifico com o Evangelho, me identifico com a mensagem, me identifico com o caráter de Jesus. Mateus 24, 46, para ir terminando aí. O que diz aí? 24, 46. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, a melhor coisa que pode nos acontecer naquele dia é Ele nos achar fazendo assim. Achar fazendo assim. Melhor coisa que pode acontecer, e a você também. Será que Ele, quando vier naquele dia, vai me achar fazendo assim? Assim, conforme o dever? Conforme a responsabilidade? Conforme o que se esperou? E o que se espera de um verdadeiro seguidor de Jesus? Que seja imitador dele? Que seja seguidor dele, não simplesmente falando que é evangélico, mas sendo reconhecido como alguém que se parece com Jesus. Mateus 24, 46, diz aí que essa pessoa vai ser bem-aventurada. Quero frisar o bem-aventurado. Essa pessoa vai ser feliz, ela vai se regozijar. Pode ser a pessoa mais simples que for, ela pode ter a responsabilidade mais simples. Eu não estou falando de categorias, não estou falando que só os mais elevados, por causa da sua inteligência, eu não estou falando disso. Estou falando que pode ser a pessoa mais simples, pode ser a mais humilde, mas se ela entende o chamado do Senhor para a vida dela, se ela entende quem deve ser a favor dos outros em nome de Cristo, e se dentro das suas limitações, ao mesmo tempo de suas capacidades, daquilo que o Senhor lhe confiou, ela ministra às pessoas, ministra até com alcance limitado, não importa, ela recebeu um talento só, mas ela multiplica esse um talento, ela não recebeu 5, nem recebeu 10, ela recebeu 1, mas ela trabalha com esse um talento, e ela favorece os outros através desse talento, desse dom, dessa capacidade, desse ministério que Deus conferiu a ela. Então, Jesus diz que naquele dia essa pessoa se regozijará, essa pessoa se alegrará, essa pessoa festejará na presença dele. Diz aqui Mateus 24, 46, bem-aventurada essa pessoa há de ser. Gente, conhecimento e privilégio sempre trazem pareada a responsabilidade. Conhecimento, privilégio. Você tem conhecimento? Claro que você tem. Jesus Cristo salvou e deu consciência do que isso representa, a vida eterna dentro do seu ser, o Espírito Santo com uma assinatura dele no seu interior.
Você sabe disso, você tem o conhecimento. Né? Você sabe que essa vida é finda, ela vai findar e virá a eternidade. Você sabe que haveremos de prestar contas, você sabe disso, você tem conhecimento, ao mesmo tempo você tem privilégio, porque você faz parte do povo do Senhor, você faz parte dos remidos, dos salvos, você é da família de Deus, você pode chamar Deus, o Criador, de Pai, você pode chamar Jesus Cristo de Salvador e de Rei, você pode chamar o Espírito Santo de amigo, você tem privilégios. Você tem uma família à sua volta, uma família espiritual, mas tudo isso traz responsabilidade. Você não pode esquecer disso, eu não posso esquecer disso não. O homem que conhece a Deus, conhece a vontade dele, quando peca e permanece no erro, o pecado desse homem, ele é duplamente ruim na vida dele. Da mesma forma, o fracasso é duplamente crítico para aquela pessoa que teve a oportunidade de fazer o bem e não o fez. Existe um ditado popular, né? E na verdade ele é o título dessa mensagem. Esse ditado diz o seguinte: antes tarde do que nunca. Já ouviu falar, né? Antes tarde do que nunca. Pois eu lhe digo, do ponto de vista bíblico, não é bem assim não. Não é antes tarde do que nunca, não. Do ponto de vista bíblico é antes cedo do que nunca. Porque geralmente quem não antecipa o tempo da oportunidade, quem não procura ser responsável no momento que se chama hoje, quem não trabalha para o Senhor Jesus, que é uma grande honra e privilégio, enquanto respira, e o nome que se dá a esse tempo é hoje, é uma pessoa que brinca com o tempo. É uma pessoa que, se não faz isso cedo, não sei se vai conseguir fazer tarde. Por isso que dou-lhe um conselho, né? E ele serve para mim também. Antes cedo do que tarde, porque esse tarde pode ser nunca. Deus me abençoe e abençoe também você. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está, junte-se com a família. Eu quero ser alguém vigilante, eu quero ser alguém de quem o Senhor, mesmo eu não o vendo, mas Ele sim a mim, Ele se agrade da minha vida aqui. Eu estou diante dos olhos dEle, você também está. Deus tudo sabe, Deus tudo vê, Deus tudo conhece. Não se auto-engane. Não adie aquilo que é importante e é prioritário. Não inverta a ordem das coisas, mas hoje, agora, se você ouvir a voz dele, atenda, obedeça, porque isso é o que o Senhor quer. Antes cedo do que nunca. O tarde pode ser nunca. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu oro contra toda procrastinação. Eu oro contra todo adiamento, contra toda demora, contra todo retardo. Eu oro em relação àqueles que sempre estão deixando para depois a consagração da própria vida, a leitura da palavra, a oração. Estão sempre deixando para depois a comunhão da igreja. Estão sempre adiando, estão sempre jogando para frente, não se conscientizando da real importância do que significa a palavra hoje, na linguagem do reino. Deus, eu oro a favor dessas pessoas, eu oro, Senhor. Deus, que haja um despertamento, que haja um avivamento. Deus, que essas pessoas, seja eu, seja qualquer outra, pessoas que se relacionam com o tema desta palavra, essas pessoas possam acordar do seu sono letárgico, possam acordar da sua preguiça espiritual, que essas pessoas possam acordar do seu desleixo. Deus, não me permita, Senhor, isso também não tem a ver só contigo, isso tem a ver com a disposição de cada um, mas eu oro a fim de que, eu não quero que aconteça que o Senhor volte e encontre essa gente fazendo a própria vontade, o que bem entende, como aquele mordomo insensato.
Oh, Deus, eu não quero isso, eu não quero que o Senhor castigue ninguém, eu não quero que o Senhor me castigue, eu não quero isso. Deus, mas antes eu quero que o Senhor me confie os teus bens, não por ambição egoísta, mas em razão do que tu mesmo disseste, que tu me elevarás, tu elevarás qualquer um que estiver fazendo a tua vontade a um cargo, a uma função, a uma atividade, a uma realidade inigualável. Basta a gente ler de novo, que o Senhor vai confiar os próprios bens que tu tens às mãos dessas pessoas. Oh, Deus, eu oro, Senhor, eu oro por uma mudança e uma transformação, em nome de Jesus. Amém e amém. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim.
Amanhã eu vou ser. Amanhã eu vou fazer. Amanhã eu vou voltar. Amanhã eu resolvo. Nada é tão mortal quanto você achar que existe muito tempo ainda pela frente. A gente que acha que o dia vai durar para sempre. Há pessoas que acham que amanhã vai ser dia. E quando chega o amanhã, elas acham que o amanhã, depois do amanhã, vai continuar sendo dia. Jesus disse que a noite vem. A noite vem. Que o dia é enquanto, mas a noite vem. E eu quero lhe perguntar, você sabe quando a noite vem? Você sabe? Quando ninguém mais vai poder trabalhar, significa, ninguém mais vai poder, daqueles que se dizem cristãos, acertar o passo, vai poder mudar o comportamento, porque o tempo vai ter acabado, o tempo que se chama hoje, o tempo conhecido como dia. Não. Gente, eu preciso acordar. Você que está me ouvindo aí, resolva, decida. Você está afastado dos caminhos do Senhor, hein? Você não congrega mais com a igreja porque não acha isso importante. Você despreza a comunhão. Você tem relaxado quanto à sua intimidade com o Senhor, sua dependência dele, feito coisas que não o agradam. Estou me referindo a todos e me dirigindo indiscriminadamente, quem quer que seja, mas falo com os que conscientemente, no seu segredo, admitem que tem sido assim. Não vai ser por falta de aviso, feito a mim ou feito a você, porque conhecimento a gente tem. E a quem muito se deu a conhecer, pelo menos o suficiente para ver uma prestação de contas depois, então esse se tornou responsável. Mas o convite do Senhor é: volte, retorne, firme-se, deixe de ser trôpego, cambaleante, deixe de ser pessoa que fica sempre jogando para amanhã. Cuidado, seu tarde pode nunca chegar, ele pode se transformar em nunca, então antes cedo. Amém? Quero orar pela sua vida. Põe a mão no coração aí. De onde procedem as raízes? Não um órgão físico, né? Você me entende? Eu estou falando do âmago, do íntimo. Estou falando lá da sede, né? Das raízes, dos pensamentos, sentimentos, das vontades. Estou falando disso aí. Estou falando lá do seu verdadeiro eu. Põe a mão aí. Vamos reconhecer a falha. Vamos admitir que a gente é procrastinador, que a gente... Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu intercedo por todas as pessoas. Eu intercedo por aquelas que, junto comigo, concordam. Que há muitas áreas da vida em que a gente fica deixando para depois. E áreas essas bem importantes, que o Senhor considera prioritárias. Então, eu peço a Ti, Deus, que a vida seja cheia, primeiro, daquilo que realmente importa. E o demais é o demais. Que sejamos como Maria, escolhamos a boa parte, porque ninguém vai tirar isso de nós. Ninguém vai tirar. Ao contrário, o Senhor irá garantir. O Senhor irá garantir essa boa parte, porque nós a escolhemos. E as outras coisas, o Senhor diz que nos serão acrescentadas à medida em que a gente tiver necessidade. Oh Deus, eu peço por todos os vacilantes, todos os atrasados. Eu peço por todos os demoradores. Eu peço por todos aqueles que têm deixado o que é mais importante para depois. Eu peço uma reviravolta gloriosa na vida dessas pessoas, mas depende delas. O Senhor diz para elas que, se elas quiserem,
elas irão alcançar um outro nível de existência, um novo patamar de realidade espiritual. Elas se tornarão produtivas e felizes à medida em que te obedecerem. Seja assim em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, telefone aí, né, passando. Se você precisar da nossa ajuda, estamos disponíveis e queremos ser úteis, tá bem? Não se acanhe, mas ligue, se comunique com a gente, que nós estamos aqui para ajudar. Uma boa noite a todos, que a quinta-feira seja de bênção, você possa, antes disso, né, ter uma noite bem agradável. Um abraço. Tu